Que a paz de Cristo Jesus alcance os vossos corações, Shalom Adonai. E a palavra que nos vem é esta. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. O Senhor vem nos dizer, irmãos, que naquele dia o Senhor observou que aquela viúva deitou ali na arca do cordeiro, aquela viúva ofertou aquela oferta, uma moeda, irmãos. A única moeda que ela tinha para a sobrevivência dela. A única moeda que ela tinha para ela comprar alimento para ela, irmãos. Ela não pensou, ela deitou, colocou ali a única moeda que ela tinha. Mas todos aqueles ricos sobejavam riquezas e ali deram o que sobrava, o que não se importava, o que não ia necessitar, irmãos. E como nós estamos vendo nos dias de hoje, irmão, muitos pregadores estão valorizando aqueles que colocam uma grande oferta. Ah, esse que põe uma grande oferta, esse aqui é o servo de Deus. Ah, esse aqui está fazendo, esse aqui Deus está contente com ele porque ele dá a maior oferta aqui na igreja. Ah, mas esse aqui é um bem-aventurado, porque ele dá a maior oferta na igreja, enquanto desfaz, irmão. Essa palavra vem trazer agora sim, enquanto desfaz de muitos e muitos pequeninos, irmãos. Que ali muitas vezes coloca ali na oferta uma moedinha porque ele não tem. Muitos e muitos, irmãos, estão indo para a igreja a pé, não tem condições nem de ir para cultuar a Deus. E muitos vão, irmãos, caminhando a pé porque não tem dinheiro nem para pagar uma condução. E chegando lá, irmãos, ele coloca ali a única moedinha que ele tem. Irmãos, nosso Deus vê todas as coisas. Os olhos de Deus são como chama de fogo, irmãos. O pensamento do homem não é o pensamento de Deus. Deus não pensa como o homem, irmãos. Enquanto homens, muitos e muitos pregadores aí estão desfazendo dos necessitados, desfazendo daqueles pobrezinhos, irmão, que estão dentro da igreja, porque dão apenas uma oferta pequena. Eles dão uma oferta pequena, mas eles ali estão passando necessidade, passando fome. Muitos e muitos ali estão enfermos, sem ter condições de comprar um medicamento. Mas eles doam ali o que eles têm, irmãos. Um dia desse eu vi uma coisa absurda. Um pastor aí que acabou vazando aí na internet, irmãos. Ele estava ali com uma caixinha na mão e aquela caixa ele estava mostrando as moedas. Estava ali bravo, dizendo que os irmãos não tinham fé, porque os irmãos estavam dando aquela moedinha, R$2, R$1. O que faz com R$1, R$2, irmãos? Ele estava ali dizendo, irmão, humilhando, ofendendo aqueles necessitados que deram aquelas moedinhas, irmãos. Isso aí não é coisa de Deus, irmãos. Uma pessoa assim, um pastor assim, bem humilde, bem assim, dá para ver que ele é um pastor bem pobre, bem humilde, né? Quando assim, uma pessoa assim bem humilde, dá para ver que ele é uma pessoa bem necessitado também. E quando ele mesmo deveria reconhecer, irmãos, o sofrimento dos necessitados. Ele ali falando, porque dá essa oferta, porque dá essa oferta. Eu vim mostrar para vocês aqui, porque senão vocês não vão acreditar. Eu tenho que filmar para vocês acreditar o que vocês estão dando na igreja. Irmãos, isso é coisa de homem, irmãos. Porque Deus, irmãos, não humilha o pobre, Deus exalta o pobre, Deus mata a fome do faminto, Deus, ele visita a viúva, o necessitado, irmãos. Deus é aquele Deus que ele visita o necessitado, Deus é aquele Deus que ele aumenta o azeite na botija da viúva, Deus é aquele Deus que ele aumenta a farinha na panela da viúva. Deus não é Deus que humilha ninguém não, irmãos, e muitos homens estão humilhando, irmãos. Aquele homem que eu vi, irmãos, dá para ver que não tem nem condições nenhuma, dá para ver que é uma pessoa bem assim, necessitado também, quando eu creio que deveria reconhecer a necessidade dos pobres, irmãos. Porque muitos e muitos colocam ali a única moeda que tem. Eu, irmãos, quando eu certa feita, há muitos anos atrás, num templo, onde eu pregava a palavra de Deus lá, eu vi, irmãos, os necessitados. Eu vi, irmãos, quantas e quantas pessoas que iam ali cultuar a Deus, mas iam ali a pé, irmãos, no sol quente. Muitas e muitas vezes com fome, irmãos, e chegava ali,
dava ali a única coisa que tinha e voltava a pé depois para casa, irmãos. Eu, irmãos, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu ia completar 18 anos de idade. E eu era uma menina assim que eu ficava indignada com tanta coisa, irmãos. Eu ficava ali, irmãos, vendo ali a fé daqueles pobrezinhos, irmãos, que doavam a única coisa que tinha, irmãos, depois não tinha mais o que fazer. E quantas vezes também que eu vi, irmãos, ali dentro mesmo, ser exaltado, pessoas que levantavam cheque lá em cima, irmãos, e aquele cheque era grande, e ali diziam, ali os outros diziam, irmãos, eu ficava só observando, mas eu vi pessoas dizer, esse irmão que está levantando o cheque para cima, esse irmão está dando uma grande oferta, esse irmão tem muita fé, esse irmão crê em Deus, esse irmão Deus está com ele. E vai nesta hora receber uma bênção de Deus, irmãos, isso não é coisa de Deus. Irmãos, isso é coisa de homem, irmãos. Homem exaltar homem apenas porque está dando uma grande oferta no templo, irmãos, isso é coisa de homem. Isso não é coisa de Deus. O que é de Deus, irmão, Deus compreende a vida do necessitado. Deus veio para alimentar a viúva. O Senhor Jesus Cristo alimentou a viúva. Curou naquele dia ali, ressuscitou o filho da viúva de Naim. O Senhor ali ressuscitou Lázaro, irmãos. O Senhor é o Deus que curou, ressuscitou a filha de Jairo. O Senhor é o Deus que deu vista aos cegos. O Senhor é o Deus que curou os aleijados, os coxos, irmãos. E Ele continua hoje fazendo milagres. Muitas e muitas vezes o Senhor não está podendo operar dentro de um templo, irmãos. Porque lá dentro, lá tem, irmãos, muita usura com dinheiro. Lá dentro, irmãos, estão pessoas, irmãos, mercenários, irmãos. Onde estão os mercenários da fé, Deus não está. Onde se encontram os mercenários da fé, irmãos, o Senhor já deixou ali aquele lugar. Porque Deus, irmãos, Ele não compactua com o erro do homem. Ele não compactua, irmãos, com as lascívias, com o pecado. O Senhor não compactua, irmãos, com grandeza de homem, com coração orgulhoso de homem. O Senhor não compactua, irmão, de ver pessoas rejeitando o pobre ali, muitas vezes exaltando o rico. Ali dizendo hoje, eu cheguei a ver, irmãos, muitas e muitas vezes, pessoas ignorando o pobre. Pessoas ignorando, irmãos. Eu sirvo a Deus, irmãos. Continuo servindo a Deus porque eu fui escolhida por Deus, fui chamada. Eu tenho meu chamado para clamar em alta voz e não me deter. Eu não posso me deter, irmãos. Eu tenho que clamar em alta voz. Portanto, isso, eu estou com Cristo Jesus, irmãos. Eu estou com Jesus Cristo. E jamais abandonarei as coisas de Deus por causa de ver tantas corrupções humanas. Irmãos, hoje em dia o homem não tá preocupado com almas não, irmãos. Hoje em dia a maioria deles estão preocupados com a ganância, com o dinheiro. Estão preocupados ali com ofertas grandes, ofertas poderosas que recebe dentro do templo, irmãos. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa de homem. Eu venho trazer nesse instante aqui, movida pelo Espírito Santo de Deus, e dizer que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, continua amando os pobres. O Filho de Deus continua amando a viúva. O Filho de Deus continua amando o cego, o aleijado. O Filho de Deus continua amando os enfermos. O Filho de Deus continua curando os enfermos, libertando os oprimidos, os cativos, oprimidos pelo diabo. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Muitas e muitas vezes o povo não está vendo milagre, irmãos. Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. Muitas e muitas vezes o povo não está vendo milagres. Muitas e muitas vezes as pessoas vão no templo e quando sai dizem, não vi milagre. Mas sabe por que você não viu milagre? Quem sabe hoje chegou a resposta para a tua pergunta. Você não está vendo milagre, não é por causa do Senhor Jesus Cristo, não. Porque Ele não mudou, o poder de Deus é para sempre. Ele não perdeu o poder dele, não. Ele é o Deus único, soberano, glorioso, poderoso, exaltado, enaltecido. Ele é Deus. Ele é o grande eu sou, aleluia. Ele é o todo-poderoso que fez o céu e a terra. Ele é o Deus que está presente aqui comigo nesse instante, a qual estou aqui nesse lindo lugar aqui. Vocês podem observar esse lindo e maravilhoso lugar que eu me encontro aqui.
Todas as vezes que eu venho aqui, o Espírito de Deus está comigo. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto o Espírito de Deus aqui junto comigo. E eu venho dizer para vocês que quem sabe hoje chegou a resposta para você. Sabe por que você não está vendo milagre? Não é porque Jesus Cristo mudou. Não é porque Jesus Cristo passou-se o tempo, Jesus Cristo mudou. Não. Você não está vendo milagre por causa do pecado do homem. Porque onde está o pecado do homem, Deus não está. Templos e templos aí que estão pensando que o Senhor está, Ele não está. Porque Ele não está, Ele não habita em templos feitos por mão de homem, irmãos. Ele habita no coração, no espírito, na alma, irmãos. E nós vemos aqui que muitas e muitas vezes templos cheios, lotados, transbordando de pessoas, mas a única coisa que se manifesta ali é a grandeza. A única coisa que manifesta ali, irmãos, é o dinheiro, é o poder do dinheiro, irmãos. Muitos e muitos são bajulados, pecados são bajulados e escondidos, porque dão grandes e grandes ofertas, irmãos. Mas o Espírito de Deus hoje vem me trazer aqui nesse local, para gravar para vocês aqui, para dizer para vocês aqui, para trazer essa mensagem para vocês aqui, que o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, irmãos. O Senhor Jesus Cristo quer operar milagres, operar curas divinas. O Senhor Jesus Cristo já tem me mostrado que agora é a era, é o tempo da cura divina. Seja curado em nome de Jesus Cristo. Você que vai ver essa mensagem agora, seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo nos deu poder para pisar em serpente e escorpião. Ele nos deu poder para colocarmos a nossa mão sobre o enfermo e ele ser curado, irmãos. Também vem dizer para todos nesse instante que não são todas as pessoas, irmãos, que podem colocar a mão na cabeça do outro, não, irmãos. Ele tem que ter uma vida, uma nova vida, vida renovada. Ele tem que estar na presença de Deus, mesmo muitas vezes com pouca força, porque são muitas lutas, as guerras, as pelejas. Mas ele está com Cristo, Cristo está com ele, irmãos. Não são todas as pessoas que podem colocar a mão na sua cabeça, não. Vigiai, vigiai, vigiai. Vigiai. Observai a vida destes. Observai a vida desse povo. Aleluia, Jesus, que muitos e muitos profetas estão. Muitos e muitos falsos profetas já estão no meio de vós. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor mandou que eu observai se o profeta vem de Deus. Observai se aquele profeta, se aquele pregador tem uma vida constante diante de Deus. Observai se aquele pregador anda reto diante de Deus. Observai se aquele pregador anda também fazendo as coisas certas na frente dos homens, perante a humanidade. Observa se aquele pregador compra e paga. Observa se aquele pregador tem uma vida reta diante de Deus. Observa se aquele pregador honra a tua família, honra a tua esposa, honra teus filhos. Observar se aquele pregador tem uma vida nova com Cristo. Sendo assim, pode confiar em deixar Ele colocar a mão na sua cabeça e orar por intercessão. Aleluia. Mas caso contrário, se você observa que aquela pessoa não tem uma vida reta diante de Deus, não tem aqui o respeito com tua família, com tua esposa, não honra a tua esposa, não honra os teus filhos, compra ali e não paga, deve um, deve o outro. Quando vê aquele que ele está devendo, ele se esconde. Ele se esconde para deixar o outro passar. Isso não é coisa de Deus, irmãos. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem que não está agradando a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor vem trazer essa palavra nesse instante, irmãos. O Senhor sabe todas as coisas, porque que Ele me trouxe aqui neste lugar para trazer essa palavra nesse instante. E que o nome de Deus seja louvado, glorificado e enaltecido é o nome do nosso Deus. Irmãos, vamos viver uma vida reta diante de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está às portas, irmão, Ele está chegando. Eis que o Senhor está voltando. Eis que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos vendo aí, irmãos, quantas e quantas guerras, irmãos. Eu fico observando, irmãos, que no ano de 2017, no dia 6 de agosto,
quando o Senhor me mandou colocar uma publicação dizendo que ia pairar sobre o Brasil, sobre essa nação chamada Brasil, uma nuvem negra. Portanto, no ano de 2020, lá pelo mês de março, se cumpriu, irmãos. Chegou aí, chegou, irmãos, chegou na verdade. O irmão sabe, às vezes a gente não pode falar muita coisa aqui na rede social, às vezes aqui a gente, irmãos, não pode ficar dizendo muitas coisas, mas eu já tenho dito também várias vezes, irmãos, o que veio aqui sobre o nosso Brasil. Então, irmãos, vamos dizer assim, depois, irmãos, assim que eu soube que veio, irmãos, eu orava ao Senhor, pois o Senhor disse para mim, eu profetizei na sua boca, disse que viria uma nuvem negra sobre esse Brasil. E agora eu digo para vocês, irmãos, quando o Senhor me mostrou também as guerras, irmão, me arrebatou ao céu, e ali me mostrou que haveria guerras, irmãos. Chegaram as guerras, isso quando ele me arrebatou foi no ano de 2021, às 3 da madrugada, irmãos. E portanto, em 2022, irmãos, em 2022 aconteceu, irmãos, veio as guerras, estão aí até hoje, irmãos. E olha, irmãos, nós não podemos esperar melhora, não espera melhora, não espera melhora, porque o Senhor Jesus está voltando. Não espera melhora neste mundo, não, irmão. O Senhor Jesus virá para arrebatar a tua igreja. Ele sabe que a tua igreja está padecendo, sofrendo na terra. Ele sabe que seus filhos, seus cristãos, ele sabe que o povo de Deus está sendo humilhado, está sendo muitas vezes, irmãos, ofendidos, perseguidos na terra. Mas o Senhor está voltando, Ele diz, eis que eu estou voltando, conserta a tua vida, conserta as tuas veredas. Pregadores que estão aí pregando um evangelho que não é de Cristo, um evangelho que não é de Jesus Cristo, a qual o dinheiro predomina no seu templo. O dinheiro predomina, quem dá mais é valorizado, quem dá mais recebe oração. Quem dá mais, vocês dizem que receberá a bênção. Isso é mentira, povo de Deus. A bênção quem dá é o Senhor Jesus Cristo, não é homem. E o Senhor reconhece o necessitado, reconhece a viúva. O Senhor exalta a viúva, exalta o necessitado, assim diz o Senhor. Assim diz Deus para ti nesse instante. Amém.